telianorte.com.br e aproveite! Algumas escolas vão começar a retomar as aulas presenciais. Por isso, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, preparou um guia de orientações para retorno seguro às aulas nas escolas de educação básica. Secretários, diretores, professores, pais e responsáveis, baixem o guia em gov.br/MEC e ajudem a dar mais segurança aos estudantes. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Trânsito. Rui de Almeida Barbosa, com boas condições, motorista não encontra dificuldades no túnel João Penteado nos dois sentidos, faz um bom caminho pela Campos Sales até a chegada a Glicério. Glicério com boas condições. Amendoim japonês, te lembra o quê? Acertou quem disse caldo bom, mas se pensou nos jogos, de boa. Acesse a loja.caldobom.com.br e aproveita a promoção 4+1. Você está ouvindo a Rádio Bandeirantes de Campinas, ZYK 569, transmitindo em 1170 kHz. Bandeirantes Campinas. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento Café Pacaembu, aproximando gerações há mais de 60 anos, agora em Campinas. Telhanorte, a Telhanorte tem tudo para você viver a sua casa. Acesse telhanorte.com.br. Vai se aposentar? Fale antes com a Concede. WhatsApp 99-100-6609. Júlio Nascimento. Alô, Bandeirantes, 11 horas 33 minutos. Grande abraço para você ligado aqui no Nossa Área. Estamos chegando com toda a equipe de Carlos Batista e vamos juntos até 12:30 atualizando informações do time do seu coração. Meio de semana de rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, já entrando na reta final deste primeiro turno. Hoje com o Guarani em campo, amanhã tem Ponte Preta, 17ª rodada da Bezona. O destaque do Bugre chegando na Bandeirantes com o repórter Marcos Luiz. Fala aí, Marquinho. Olha, Júlio, desde ontem em Santa Catarina, em Florianópolis, para o jogo de hoje contra o Avaí. Provável Bugre, Gabriel Mesquita no gol, Diogo Matheus na lateral direita, Thales, Ronaldo Alves e Bidu na lateral esquerda, meio campo com Bruno Silva, Índio e Andrigo, na frente Bruno Sávio, Lucão do Break e Alan Victor. E agora o destaque da Ponte Preta, chegando com o repórter Antônio Lupe. Fala, Lupe. Tudo bem, Júlio? Bom dia, um abraço para você, para todo mundo que está acompanhando Nossa Área. O técnico Gilson Kleina encerra neste momento a preparação da Ponte Preta para o duelo contra o Londrina, jogo que acontece amanhã às 7 horas da noite no Moisés Lucarelli. Mais um jogo no aniversário da Ponte Preta, que completa 121 anos. Daqui a pouco, as possibilidades, já que o time pode ter mudanças em todos os setores do campo. Gleger Zorzinho, olhar técnico da Bandeirantes, qual é o seu destaque? Bom dia, Gleger. Bom dia, Júlio, um abraço para você, para o amigo ligado na Bandeirantes. Hoje, quartas de final, Libertadores, o São Paulo recebe o Palmeiras 21h30. E olha, Júlio, esse jogo promete, hein? Promete, na última partida houve aquelas confusões de VAR, o São Paulo dizendo que foi prejudicado, o Palmeiras dizendo que não. Bom, hoje sim, esse é o jogo que nós podemos dizer metal esfregando em metal. Carlos Henrique, o bate pesado, abraço pra você, CH, qual é o seu destaque? Oi, Júlio, bom dia, boa tarde a todos. Messi chegou a Paris para a realização de exames médicos e assinar contrato com o Paris Saint-Germain. Eu vou parafrasear aqui meu companheiro jornalista Vessone, um cara que eu respeito muito. O Paris Saint-Germain disputando o campeonato francês é a mesma coisa que Michael Phelps disputar provas nos Jogos Abertos do Interior. Vem aí Messi para formar o maior time do planeta.
Estamos no ar, no Nossa Área, trabalhos técnicos de Leandro Renato, Lucas Fernando, coordenação técnica Gil Kleber, produção, apresentação comigo Júlio Nascimento, as reportagens com Antônio Lupe, Marcos Luiz, comentários Glegas Orizim, Carlos Henrique, comando de esportes de Carlos Batista e a direção regional do jornalista Rodrigo Neves. Trânsito. A Santos Dumont não apresenta dificuldades, motorista encontra boas condições no trevo Sérgio Mota, faz um bom caminho pela Prestes Maia, João Jorge. Tem obras, mas o motorista não perde tempo. A marca Mob é pioneira no sistema de óleo lubrificante a granel, economia com qualidade, praticidade e segurança sem descarte de embalagens. Acesse trocainteligente.com.br. É matador dentro da área. Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Quer marcar um golaço na hora de construir, reformar ou decorar? Conte com a Telha Norte. Lá você encontra tudo para viver melhor a sua casa e também com ofertas mais do que especiais. Kit gabinete gaveteiro 50 centímetros com porta e cuba CQ35 Iraso por apenas R$ 899,90. E cuba de apoio Deba 46 por 44 Roca por apenas R$ 549,90. E tem mais, hein? Torneira para lavatório, mesa bica baixa, básica e selite R$ 169,90. E porcelanato nórdico polido 60 por 60 retificado em cepa por apenas R$ 89,90 o metro quadrado. Fique ligado, ofertas válidas até quinta-feira, dia 12 de agosto. Não perca tempo não, visite uma das lojas da Telha Norte em Campinas e região e aproveite com novidade, hein? Você agora tem o cartão Telha Norte que te permite parcelar as suas compras até 36 parcelas fixas só com o cartão Telha Norte. E aproveite também para conhecer o Project-se, que é um ambiente 3D que você consegue visualizar a sua casa de forma totalmente gratuita. Assim você vai equipar a sua casa antes da compra e escolher tudo certo para deixar tudo do jeito que você quer. Confira na loja mais próxima da sua casa, telhanorte.com.br. Telha Norte, viva a sua casa. Bandeirantes, é hora do Bugre na Band. Vamos lá, informações do Guarani aqui na Bandeirantes. Hoje tem Bugre em campo, 7 da noite. Alô, Floripa. Marquinhos. Em bons tempos, hein? Floripa. A Ilha da Magia? A Ilha da Magia. Tem quem gosta de pagode, samba, dos álbuns recentes do samba e do pagode, pra mim está entre os 3 melhores da história. Exalta Samba 2009, Ilha da Magia. Esse é top. É um negócio espetacular, cara. Tiaguinho, Péricles, Pinha. Sensacional. Pra quem gosta de pagode... Esse pra mim é lá em cima. Nossa, o Exalta... Coloca aí no YouTube depois, você em casa. Exalta tá aí limpando a casa, tá faxinando, então tá esperando a hora de voltar a trabalhar e quer um som ambiente depois do programa, já deixa pronto aí. Exalta Samba 2009, Ilha da Magia. Negócio espetacular. Floripa tem o dom. E Floripa, Marquinhos, é o palco hoje do jogo do Guarani contra o Avaí. É verdade. É claro que o programa não é musical. E depois desse álbum aí que você falou, eu gosto também do Péricles nos Arcos da Lapa, viu, Júlio? Você viu que eu conheço um pouquinho, né? Conhece. É bom pra sofrer também, viu, Marquinhos? Não é fácil não, Júlio. Um abraço pra você, né, pro amigo da Rádio Bandeirantes, pra quem está nos acompanhando. É um jogo difícil pro Guarani, lá na ressacada. Por si só, jogar na ressacada já é difícil, né? Ainda mais depois dessa campanha que o Avaí está fazendo no campeonato. Inclusive, mesmo que não tenha a presença do torcedor, você conhece ali a ressacada, o CH conhece bem, o Gleger também. Ali no horário do rush, é muito difícil chegar na ressacada. E o horário do jogo qual é? 7 da noite. Então, se o Guarani não quiser chegar atrasado na partida de hoje, tem que sair muito cedo do hotel, por volta das 5 da tarde. Aí você vai me falar, mas tem batedor. Mas ali não tem jeito, é sentido único, sentido aeroporto. Então, se não sair cedo, realmente a coisa vai ser complicada. E dentro de campo, todo mundo sabe que o Guarani tem problemas. Eu vou até falar um que eu disse na manchete, viu, Júlio, de última hora, que seria uma opção, pelo menos no banco de reservas, que é o Eduardo Persson. O Gleger pode falar, o CH também pode falar, a gente pode falar um pouquinho, porque o cara, quando vem de uma cirurgia, como fez o Eduardo Persson, para reconstituição dos ligamentos do joelho,
entrar numa partida pesada, como foi diante da equipe do Brasil, é natural que aconteça o desconforto muscular, situação esta que o tira, pelo menos, da opção do banco de reservas para o jogo de hoje, né, Júlio? Exatamente, né? O Guarani tem sofrido aí com os problemas físicos, né? Perdeu importantes titulares como o Regis, como também o Rodrigo Andrade. Júlio César também vem desfalcando o time há um bom tempo. E a gente estava numa expectativa grande, né? De uma sequência do Eduardo Persson. Até você falava ontem, né, SH? O Persson entrou muito bem. E ouvimos o Daniel Paulista falando sobre esse processo físico que precisa ter paciência. Tem sido um obstáculo para o Guarani lidar com a questão das lesões nesta Série B, em CH? É frustrante, né? Quando você vê o cara entrando bem, até colocamos ontem, né? Poxa vida, se tem a notícia ruim pelo afastamento do Regis, do Andrade, por outro lado tem o Persson que está ressurgindo, aí vem a notícia que o cara não pode jogar porque está com dor muscular. É frustrante, porque ele é bom jogador e ajuda muito, mas não é? É melhor ter a prevenção, né, do que ter o jogador mais distante durante um período longo. Não tem o que fazer. Se não dá para jogar, paciência, segue a vida, mas ele ajudou muito na última partida, sem dúvida alguma. O CH, a dona Flora falaria para você o seguinte, melhor, lá em Guarulhos, ela falaria assim, ó, melhor remediar do que ser remediado. Tem razão. E aí, Glega Zorzinho, o Guarani tem que lidar com essa questão das lesões do lado físico também. O Persson a gente entende, né? Ficou muito tempo parado e voltou, entra num jogo, um jogo pesado, de muita marcação, de muita evolução, e o Persson entrando numa função um pouco diferente daquela que ele vinha fazendo, entra um pouco mais à frente. Aliás, ele entrou no lugar do Andrigo, né? Substituição foi essa, para fazer ali, levar, articular, e entrou muito bem. Então é até aceitável essa precaução, essas dores musculares é absolutamente normal, pelo tempo que ele ficou para treinar é uma coisa. Na hora que você vai para a intensidade de jogo é completamente diferente. Eu até brincava muito quando eu jogava, a minha esposa ela acompanhava pedaços dos jogos e no outro dia eu estava acabado. Ela falava assim, poxa vida, mas parece que a bola nem foi no gol e você está arrebentado de dor, cansado. E é a parte psicológica também, né? Que envolve muito. E você imagina a parte psicológica, né? O emocional desse menino, que ficou parado tanto tempo, aí recebe uma oportunidade, então tem o aspecto físico, emocional, é completamente aceitável deixar ele descansar um pouquinho, recuperar novamente, com calma, porque é bom jogador, e colocando. Então, é aceitável. O problema é que o Guarani precisa de mais um jogador nesse setor, né? O Regis está fora, o Andrigo provavelmente deve ser o titular. O Tony está no banco, viu, Gleg? Mas o Tony, né, Marquinhos? Nós já vimos ele nessa função e não me agradou. Eu prefiro muito mais o Persson voltando do que o Tony recuperado aí, pronto para jogar. Porque ele já atuou, já fez diversas vezes. Se lembra lá na chegada, né, que o Guarani ainda não tinha Andrigo, não tinha Regis. Ele jogou como meia. Quem jogava era o Tony, exatamente. E não foi bem, infelizmente. Então, assim, Júlio, é aceitável, né, esse descanso aí pro Persson. Acho que é importante. Eu sei, com cautela e com calma, ficou muito tempo parado. Mas o Guarani é um jogo importante, né? Precisaria, sim, sem dúvida nenhuma, de um jogador com as características e a qualidade, principalmente de quem entrou na última partida, o Eduardo Persson. E a maratona do Guarani, né, Júlio, não vai ser nada fácil. Porque, tem hoje o Avaí, né, 7h. O Quinto Sinal vai marcar 11h45 em Campinas. Depois, na sexta-feira, também 7h, joga contra o Goiás fora de casa, nessa sequência. E o Botafogo, para fechar o turno. Então, a sequência do Guarani não é fácil, Júlio. Pois é, né? E precisa pontuar fora de casa, né, CH? São dois jogos complicadíssimos. Avaí e Goiás, atuando dentro de casa, são times que têm feito campanhas interessantes. Nesse momento, a regularidade é necessária, porque não dá para ficar mais oscilando, né, Júlio? Se o Guarani quiser um local aí, um lugarzinho, uma cadeirinha no baile, no grande baile da Série A, que é o acesso, já passou 1/3 do campeonato praticamente aí, agora tem que pegar no breu. Agora não pode mais ficar oscilando. E o Avaí é um time que, pelo menos na minha opinião,
vai brigar por acesso, independente de ser em Campinas ou, no caso de hoje, a partida fora de casa, em Santa Catarina. O Guarani tem que, por obrigação, minimamente tem que empatar esse jogo. Estou falando de regularidade, né? Vai jogar para ganhar, o Guarani não joga para empatar, mas minimamente trazer um empate para Campinas, porque, repito, agora é a hora da regularidade. Ganhar todos os jogos dentro de casa e tentar, a hora ou outra, buscar pontos fora de casa para atingir o objetivo. O Guarani deve, teoricamente, tentar passar dos 30 pontos para poder ficar legal na fita. Ficar numa situação matematicamente também favorável. Então, jogar por uma vitória hoje é de suma importância. Deixa eu dar um alô aqui também pelo nosso WhatsApp. Por favor, informações do Guarani no Campeonato Paulista Sub-20. O Álvaro está perguntando aqui, o Marquinhos já vai pegar. O Cassius Loyola, Júlio, boa tarde. Não sei se é da época do Marquinhos, pergunta para ele. O grande locutor esportivo Dionísio Pivato. O Tigrão é mais... Eu não cheguei a trabalhar com o Dionísio Pivato, mas ótimo narrador. Tive a oportunidade de ouvi-lo, né, mesmo quando eu estava trabalhando em São Paulo, e aí vinha para Campinas, ouvia, mas não tive a oportunidade de trabalhar não, Júlio. Pois é, né? E, aliás, a história do Dionísio é trágica, né? Foi um grande locutor que marcou época aqui no rádio campineiro, mas o Tigrão já contou algumas histórias aqui do Dionísio. É quem domina mais, viu, o Cassius? Júlio, fala pro Marquinhos que o Tony e nada é a mesma coisa. Manda aqui o Cano Bugrino. Tá bravo com o Tony, ó. Mais um bravo com o Tony. Lucão. Ó, você mexeu aqui com o negócio de Tony, aí você mexeu aqui no WhatsApp, viu, Marquinhos? Ó, o Guinaldo de Americana. Mas assim, Júlio, a função do repórter qual é? Informar. Então a gente informa que ele está à disposição, pelo menos no banco de reservas, o Júlio. Sim, sim. Ó, o Agnaldo de Americana, Júlio, pelo amor de Deus, Tony sem condições de vestir essa camisa que arrebenta varal, ele é muito ruim. Abraços. O Lucão, vulgo Neymar do Brinco, deve estar treinando muito, não curto essa regra do visitante entrar com a menos. Pô, essa crítica aqui, do Renato, tem que dar uma pensada um pouco, mas é forte essa crítica aqui em cima do Lucão. Alô, RB, essa situação do Persson deve ser para poupar o atleta, né? Recupera uns dias e penso que deve viajar e encontrar o time em Goiás. E o Tony, hein? Viu a chegada do Persson, sarou rapidinho. Abraços, pessoal, é o Henrique. É a história do departamento médico vazio, né, Júlio? O Persson ficou 285 dias sem jogar. Sim. A gente tá falando de uma Série B que é um campeonato... A gente pode argumentar que a Série B não é técnica, mas é muito intensa fisicamente. É um campeonato pesado de se jogar. Não é fácil. Então eu imagino que... sei lá, já era algo previsível, né? De repente o Persson sentir alguma coisa e ser poupado no próximo jogo. Pelo menos eu espero que seja isso. Senão eu vou lamentar muito. O Persson, depois de ter voltado tão rapidamente, já machucaram, né, Glega? Eu também acho. Eu acho que é mais uma precaução, porque não dá. Aí você leva o jogador, porque é aquele negócio, né? Você convoca o cara, põe o cara no banco, e aí aparece uma oportunidade ali de uma alternativa diferente dentro do jogo, você tem que colocar o cara. E o cara tá desgastado, né? Tá voltando ainda, adquirindo a melhor forma. Não é fácil. Aí você coloca o cara num jogo difícil como vai ser esse jogo contra o Avaí. A intensidade, como você disse, a Série B é altíssima a intensidade. Altíssima. É pegada ao jogo todo. Então eu acho que, claro que o Persson deve ter sentido dores musculares, que é absolutamente normal, e o Guarani preferiu preservar o atleta. Eu também acho que deve ser isso, sim. Até porque, né, Júlio, não dá nem tempo de treinar muito, cara. Não dá nem tempo. Para você ter um treino físico, um treino mais puxado, um treino mais forte. Não dá tempo. Então é por isso que o descanso, em alguns momentos, principalmente para atletas que estão voltando, é importantíssimo. Agora, essa questão do Tony é a pura realidade, né, meu amigo? O cara tá ali no DM aí entra um atleta que tá há muito tempo parado, o cara voa, recebe elogios de tudo quanto é lado, o cara fala, opa, deixa eu voltar aqui, né? Dá uma acelerada no processo. Se for isso aí, hein, cara? Mas isso acontece muito, Júlio. Aí tá de brincadeira. Isso acontece muito. Porque, assim,
Eu costumava dizer, né? O melhor médico é o próprio atleta, porque é ele que sabe a dor que ele está sentindo. Mas que em alguns momentos dá para você voltar mesmo com um pouco de dor, dá. Aí você vai controlando, né? Mas tem atleta que não, que prefere voltar zerado. Depois dos 30, não teve um dia de treinamento que eu não estava dolorido. E pós-jogo ainda mais. Então a vida do profissional é assim. Só que dá para ele controlar, né? O Rogério Ceni falava muito isso, né? E depois que passou dos 30 era só dor. É exatamente isso. Mas dá para o cara evitar um pouquinho o departamento médico, sim. O Luxemburgo falava assim, Gleg. Não sei se você trabalhou com o Luxa naquela época, né, Gleg? Lá no claro. Ele falava assim que a dor, o jogador não tem jogador tô brincando. que não tenha dor. E ele falava assim, pô, desculpa o palavreado aí, mas na roda você sabe, Gleg. Ele falava assim, ó, tudo bunda mole. Tem que chutar o gramado porque a dor sai no xixi. Lembra que ele falava isso, Gleg? Falava muito. Carlos Alberto Silva. Carlos Alberto Silva. Chegou a última passagem dele no Guarani, ele chegou lá, tinha 5, 6 dentro do departamento médico. Ele falou, ó, jogador no departamento médico não vai julgar, hein? Ele falava desse jeito. À tarde não tinha mais nenhum. Os caras foram tudo pro campo. Então pronto, é exatamente isso. O ouvinte perguntou aí do Sub-20, foi 5-1 contra o São Bernardo, né, Marquinhos? Sim, 5-1 contra o São Bernardo, joga quinta no CT, 3 da tarde contra o Desportivo Brasil, Júlio. Gols marcados por Caio 2 vezes, aliás o Caio ficou 2020 inteiro aí sendo... treinando com o time titular, às vezes relacionado, mas não chegou a atuar, acho que não entrou em campo, Caio. E o time do Guarani tá no grupo 5, junto com o Capivariano, Desportivo Brasil, Ituano, São Bernardo e Esporte Clube Atibaia. Exatamente. Mais mensagens aqui pelo nosso WhatsApp. Alguma verdade na informação sobre a saída do Bruno Sávio? O André pergunta. Foi uma informação do nosso Nicola. O Jorge Nicola, né? O jornalista Jorge Nicola disse que o São Paulo recentemente esteve monitorando alguns jogadores da Série B. Não fez nenhum contato, que a prioridade era o Edu do Brusque, que cheira gol, né? Impressionante como mete gol esse cara. Monitorar é a palavra da moda, né, Júlio? Antigamente se falava assim, os olheiros ficavam lá observando os jogadores, né, nas arquibancadas. Mas hoje sabe o que acontece? O cara fica na frente do computador analisando, né? Hoje não tem mais olheiro. O último olheiro que eu lembro, no Guarani e aí na Ponte, porque ele trabalhou nos 2 times, foi o Donizete, né? Depois disso não vi mais ninguém. Hoje o olheiro, né? É uma outra nomenclatura, mas não vou ficar falando aqui as nomenclaturas em inglês, que você é Nutella, não sei o quê. Mas hoje no futebol as nomenclaturas são em inglês. Mas como que é? Fala aí. Tem o Scouter. Como? O Scouter. O Scouter. Exatamente, que ele faz esse trabalho de levantamento dos números e também de observação dos atletas. Então ele separa eu quero contratar o Gleger. Então eu vou assistir 3, 4 jogos do Gleger, vou fazer um vídeo chamado os Highlights, que eu já disse aquele dia o que é, os melhores momentos. E aí eu separo as movimentações, quantas vezes tocou na bola, o que ele fez, o que ele produziu estatisticamente e na construção tática do time e apresento lá pro meu diretor depois, falo, pode contratar o Gleger, ou temos opções melhores, não se encaixa no nosso perfil. Então, o Bruno Sávio foi observado por alguns scouters do São Paulo, mas não tem absolutamente nada oficial sobre isso, e o Bruno Sávio não é nem a prioridade, não era nem a prioridade dessa lista, é o Edu do Brusque. Tinha um outro, o Cano do Vasco, e aí depois em terceiro estava o Bruno Sávio. Mas isso mostra, CH, que faz um campeonato de recuperação muito interessante, né? A temporada do Bruno Sávio em 2021 é muito boa. Depois de 2020 ele ter oscilado muito dentro do Guarani. Ele não é craque, mas ele tem leitura de jogo e um cara muito inteligente para jogar futebol. O deslocamento sem a bola, a gente, por dever do ofício, eu pelo menos observo muito isso. Não só onde está a bola, mas o restante. É obrigação da gente. Para fazer a anotação, ele é um cara que, repito, ele não é craque. Eu não estou comparando a ele, não estou comparando com nenhum jogador dos grandes momentos do Guarani. Estou falando do recorte desta Série B. Só. Estou comparando com ninguém. Antes que os policiais da internet entrem em ação para dizer que eu estou comparando ele com um grande jogador. Não, para a realidade do momento. Ele é um jogador muito interessante. Não é? E é natural que chame a atenção de alguns clubes. Mesmo porque não há dinheiro, né? E sem dinheiro,
Onde os grandes clubes desse país vêm buscar jogador? No mercado nacional. Onde? Na Série B, evidentemente. É natural o interesse. Agora, eu acho que ele não está pronto para assumir uma responsabilidade muito grande ainda não. Pode ser no futuro, porque é um atleta dedicado, inteligente, fala fácil, a gente sabe o profissional que ele é. Eu desejo muito sucesso, mas eu acho que ele ainda precisa ter uma Série B vencedora, não é? Mas ele tá indo muito bem, ele está trilhando o caminho dele de maneira muito legal. Júlio, você viu a foto que eu coloquei no nosso grupo aí que eu recebi? Tempo totalmente fechado em Floripa e faz frio neste momento lá, viu, Júlio? O Marquinhos compartilhou aqui uma imagem no nosso grupo da Ilha da Magia aqui. Isso aqui é o aeroporto, Marquinhos? Não, isso aí é a rodoviária. Rodoviária? O aeroporto está aqui perto, não é não? É perto. Muito bem, então... Essa parte aí de trás da rodoviária, você observa aí que tem uma curva, é a curva do acesso à ponte Hercílio Luz. Lá em Floripa você tem que fazer tudo pela mesma avenida. Por isso que tudo pela mesma avenida. A ponte que liga ao continente, né? Pô, chama um engenheiro aí de Floripa que eu vou dar uma aula para ele aqui, como ele poderia ter evitado o trânsito. Nossa, lá o trânsito na ressacada é impressionante, principalmente esse horário, o horário do jogo aí, porque é uma via de mão dupla, né? Só o acesso à ressacada. É claro e óbvio que hoje, por meio da pandemia, não está tendo público, mas olha, Júlio... Já cansei de chegar atrasado na ressacada. Quem mora lá, né, Gleg? Mas aí diminui um pouco, né, Marquinhos? Mas assim, o trânsito ali na avenida lá, que dá acesso à ponte, né? É complicadíssimo, exatamente, é complicadíssimo. Mas eu já cansei de chegar atrasado na ressacada por motivo do trânsito. O que o batedor tem que fazer? Ele tem que ir lá na ressacada fechar... Não, Gil, mas aí fechar lá na ressacada, ele fecha... Né, o acesso para quem vem e aí o ônibus vai pela contramão para tentar chegar. Meu Deus, é muito difícil o acesso lá. Ó, quem quiser ver a foto aqui, alguns ouvintes estão pedindo, quem quiser, pode compartilhar, né, Marquinhos, essa foto aí, né? Pode. Eu vou mandando no WhatsApp. Fala aí, Júlio, manda a foto, 971021493, que eu vou mandando para vocês aqui no WhatsApp. Para fechar aqui mais duas participações, Guarani tem que contratar mais um segundo volante, jogadores que saem para o jogo. E Marquinhos, alguma informação sobre reforços? Está perguntando aqui o Rodrigo Rosso. Por enquanto tá mais frio que o Pico do Jaraguá. Hã? Pico do Jaraguá? O Pico do Jaraguá não é frio à noite? Impressionante, né? É impressionante. Hoje a galera tá... Eu tô realmente embasbacado. A galera tá diferente hoje. Opa, deixa eu mandar aqui a foto. Ixi, Marquinhos, negócio de WhatsApp aqui, acho que eu inverti pra cabeça, viu, cara? Cara, agora todo mundo pedindo a foto. O Tony jogava bem na Ferroviária, Zé Carlos de Hortolândia, mandando aqui um abraço aqui também pra toda a equipe da Bandeirantes. Enquanto eu vou mandar a foto aqui pra todo mundo, você volta daqui a pouco, ok, Marquinhos? Só chamar, Júlio. Não para de chegar a mensagem, meu Deus do céu. Agora são 11h59. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Café Pacaembu, aproximando gerações há mais de 60 anos, agora em Campinas. Telha Norte, tudo para cuidar da sua casa com soluções do início ao fim da sua obra. Vai se aposentar? Fale antes com a Concede. WhatsApp 99-100-6609. Em dia com a bola. Em dia com a bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes AM 1170. Você está sempre em dia com a bola. Em dia com a bola na Rádio Bandeirantes, 17ª rodada, Avaí e Guarani vão jogar às 7 horas da noite, no mesmo horário, Confiança e CSA. Às 9h30 tem Goiás e Remo, Vasco contra Vila Nova, são os 4 jogos desta terça-feira. Amanhã, quarta-feira, tem Brasil de Pelotas e Coritiba, Cruzeiro joga contra o Vitória, Ponte joga contra o Londrina, Sampaio enfrenta o Náutico. Na quinta-feira, 2 jogos, CRB e Brusque, Operário e Botafogo. Náutico 30, Coritiba 30, CRB 28, Goiás 27, este é o G4.
G4 neste momento da Série B. O Guarani é o 7º colocado com 26, vencendo hoje, pula aí pro G4. Na zona de rebaixamento, Vitória 13, Ponte 13, Londrina 13 e o Brasil de Pelotas com 12 pontos. Não importa se o tema é leve, polêmico, divertido ou incrível. O que realmente importa é que você seja sempre o primeiro a saber. Bandmulti.com. Todo o conteúdo do Grupo Bandeirantes em um só clique. Notícias atualizadas de 4 grandes regiões do estado. A qualquer hora. Entretenimento, esporte, utilidade pública. A informação que você precisa. Acesse bandmulti.com. Saiba sempre mais. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Telhanorte. A Telhanorte tem tudo para você viver a sua casa. Acesse telhanorte.com.br e aproveite. Você ouve Nossa Área na Rádio Bandeirantes. Agora em Campinas, você também pode contar com uma das melhores consultorias previdenciárias do país. Você que está prestes a se aposentar ou já entrou com o pedido no INSS, procure a Concede. Soluções em benefícios do INSS. Agende uma consulta hoje mesmo pelo WhatsApp 99-100-6609. 99-100-6609. A Concede está preparada para garantir a você o melhor benefício. Vá tomar um cafezinho com o pessoal e aí você vai ficar sabendo de todos os detalhes. Concede, agora em Campinas, na Avenida Francisco Glicério, 1411, no centro da cidade. Fale com a Concede e garanta a sua aposentadoria sem complicação. Agende uma consulta pelo WhatsApp 99-100-6609. 99-100-6609. Concede. É matador dentro da área. Nossa Área na Rádio Bandeirantes. É hora da ponte na Band. Vamos lá, informações da Ponte Preta, chegando aqui com o repórter Antônio Lupe. Fala, Lupe! Tudo bem, Júlio? Mais uma vez um abraço a você, a todo mundo que está acompanhando o Nossa Área. O técnico Gilson Kleina encerrou na manhã desta terça-feira a preparação da Ponte Preta para o duelo contra o Londrina. Jogo que está marcado para amanhã, 7 horas da noite, no Moisés Lucarelli, justamente na data em que a Ponte Preta comemora mais um ano de fundação. São 121 anos e pelo terceiro ano consecutivo, a Ponte joga no dia do seu aniversário. Ano passado, em agosto, no dia 11 de agosto de 2020, ela empatou com o Brasil de Pelotas, lá no Rio Grande do Sul. E no dia 11 de agosto de 2019, a Ponte venceu o derby, 1-0 em cima do Guarani, pelo Campeonato Brasileiro da Série B. E o jogo se torna ainda mais importante contra o Londrina por conta disso. O jogo no dia do aniversário e um confronto direto contra uma equipe que briga também na parte de baixo da tabela. O Londrina também tem 13 pontos e vem de derrota em casa para o CRB. Por isso, é um jogo importantíssimo para a Macaca. Antes de projetar a equipe da Ponte para o duelo contra o time paranaense, o Fábio Sanches hoje foi o entrevistado antes do último treinamento que aconteceu no estádio Moisés Lucarelli. E o Fábio Sanches, que foi
um dos personagens da última partida da Ponte contra o Botafogo, não pela sua atuação, mas sim no final da partida. Uma discussão com o técnico Anderson Moreira. Ele revelou o porquê dessa discussão e o que a Ponte precisa fazer para conquistar a vitória contra o Londrina amanhã. Olha, já conheço o Anderson, né? Trabalhamos junto no Goiás e ali foi uma discussão de jogo, né? No calor do jogo, todo mundo querendo vencer, mas isso é normal, coisas que acontecem no jogo onde estava um jogo disputado, né? E não temos punição, né? Não foi relatado nada, então creio que não vai acontecer nada. Olha, ao meu ver, né, até comentamos entre nós jogadores o que vem acontecendo, que a gente muito bem na partida, né? Já em algumas partidas vem acontecendo isso, a gente fazendo um excelente jogo, a gente comandando a partida e no nosso melhor momento no jogo a gente acaba sofrendo um gol, né? E isso vem, né, aí é uma ducha de água fria em toda a equipe, a gente acaba sentindo um pouco, né, esse baque, depois ter que correr atrás fica um pouco mais difícil, mas acho que a gente precisa corrigir isso. Acho que a nossa maneira de jogar ali, o jeito que a gente está iniciando os jogos está sendo muito bom. Agora a gente tem que ter uma regularidade maior para não tá sofrendo os gols, até porque Série B é isso, às vezes você segurar aí um empate, um resultado até fim do jogo, ganhar jogo de 1-0, são jogos apertados, então a gente tem que ter essa consciência. O Fábio Sanches, ele não teme uma punição, até porque essa discussão com o Anderson não foi relatado em súmula, mas, como disse, né, o próprio João Felipe Artioli, que trabalhava no departamento jurídico da Ponte, prestava serviço para a Ponte Preta, hoje não presta mais, se a Procuradoria entender que existe ali um julgamento, que aquilo precisa ser julgado pelo STJD, a própria Procuradoria não precisa da súmula e coloca em pauta uma votação de uma possível suspensão, uma punição, melhor dizendo, tanto para o zagueiro da Ponte quanto para o técnico do Botafogo. Por enquanto, o STJD e nem a Procuradoria, eles se manifestaram a respeito dessa possibilidade. Em relação ao time, o Fábio Sanches joga, isso é certeza. Agora, o restante do time da Ponte Preta é um grande ponto de interrogação e pode ter mudanças, como eu disse na manchete, nos 3 setores do campo: defesa, meio-campo e ataque. Na zaga, Cleilton retorna após cumprir suspensão e é uma possibilidade do retorno na vaga do Ryan, que foi bem nos 2 últimos jogos. Por isso, existe a dúvida se Ryan continua no time ou Cleilton volta após cumprir suspensão. No meio-campo, não está descartada a possibilidade da entrada do Leonaldi na vaga do Vini Locatelli, que não tem apresentado um bom futebol nas últimas rodadas da Série B. E no ataque, a Ponte ainda não divulgou a atualização a respeito dos jogadores que estão no departamento médico. Mas existe uma possibilidade do Rodrigão ficar à disposição. A gente aguarda, segundo a assessoria de imprensa, está prevista uma atualização do departamento médico hoje à tarde, para saber sobre Rodrigão, Ednei, o próprio Lucas Cândido e o Thales, que não estão à disposição, mas a informação que eu tenho é que o Rodrigão pode sim ser aí liberado pelo departamento médico. Se não for, o João Veras pode receber a oportunidade na vaga do Josiel em relação ao time que entrou em campo. E o Niltinho, que também foi elogiado pelo técnico Gilson Kleina, pode ganhar a vaga do Richard. São possibilidades. Gilson Kleina não falou, não acompanhamos os treinos, mas são informações que a gente recebe de que podem ter muitas mudanças no time para enfrentar o Londrina amanhã, no primeiro duelo, no primeiro confronto direto da Ponte, nesses 2 próximos jogos, contra o time paranaense e no próximo sábado contra o Confiança, Júlio. Pois é, né? São situações aí envolvendo o time da Ponte que precisa urgentemente de uma vitória Gleger para deixar essa situação. A semana de aniversário da Ponte é terrível, né? Um cenário muito complicado, de muito pessimismo por parte dos torcedores diante daquilo que tem acontecido com a Macaca. Exatamente, né? E tá aí, esses 2 jogos aí, a Ponte não pode nem pensar em outro resultado que não seja 6 pontos, 2 vitórias. Começa o primeiro amanhã, confronto direto. E independente, viu, Júlio? Porque assim, cara, eu até inclusive falei lá no portal Carlos Batista, né? Sobre a possibilidade. O Kleina, ele já fez tudo que o torcedor pontepretano possa imaginar no aspecto tático, ele já fez.
Já testou o elenco inteiro. E as coisas não andam. A Ponte oscila demais, né? Poxa vida, fez aquele jogo bom contra o CRB, um resultado importante. Fez um segundo tempo contra um Goiás, conseguindo uma vitória. Né? Fazia um bom jogo até o momento de ter tomado o gol ali, naquela bobagem ali, um gol espírita, digamos assim, né? Que as coisas não sabe o que acontece. O goleiro fora do ângulo do gol, o Kevin sozinho vai recuar. Ou seja, muitos problemas de escalação. Eu acho que Leonaldo tem que voltar ao time. Eu acho que o Niltinho tem que jogar. Se o Rodrigão voltar, é importante demais. Aí um ataque Niltinho, Moisés e Rodrigão. Eu não sei se eu tiraria o Ryan. Eu acho que é um jogador para esse momento experiente. Não que o Cleilton esteja mal, muito longe disso. O Cleilton também vinha jogando bem, mas eu gostei. Fábio Sanches e Ryan. Acho que fica uma zaga experiente. 2 bons zagueiros. Foram os destaques na última partida. Foram os 2. Apenas os 2 salvaram. Né? Mas aí a Ponte não tem lateral, né? Os laterais da Ponte muito presos. A gente, percebe que não tem evolução pelo lado, poucas jogadas. Mas a gente já joga com 2 homens abertos. Mas, gente, se não tiver a presença dos laterais, né, indo por dentro, por fora, para ter essa alternância de jogadas dentro da partida, fica difícil, né, cara? A Ponte fica muito previsível. Olha, vai enfrentar um time que está com os mesmos problemas. E é aquele velho ditado, né? Quem tiver mais garrafa vazia para vender, ganha o jogo. Chegou a hora da Ponte tentar aí 2 vitórias consecutivas. Se eu acredito, olha, Júlio, eu sempre aqui defendendo, né? Sempre aqui tentando acreditar que a evolução vai acontecer, tentando acreditar que vai vir uma sequência de bons jogos, tentando acreditar que os caras vão se fechar lá e as coisas vão acontecer positivamente, mas não acontece. Não acontece. E não dá também aqui pra gente ficar botando em xeque o trabalho do Kleina, porque ele já fez tudo que tinha que ser feito. Tudo! Agora a diretoria tem que ser cobrada. Foi eles que contrataram. Foi o seu Alarcon que avalizou aí a grande maioria dos jogadores que estão aí. Então esses caras têm que ser cobrados, sim. Porque o Gilson tá tentando. Tá tentando de um jeito, troca a peça aqui, troca a peça ali. Você vê o Lupe falando aí, ó. Provavelmente em todas as posições vão ter trocas. E ele tá tentando achar um time ideal. E, poxa vida, nós já estamos aí na 16ª, indo pra 17ª rodada e as coisas não acontecem. Então é difícil, complicado. Mas tomara, viu, Júlio? Tomara que a Ponte nesses 2 jogos consiga bons resultados para dar uma clareada, para dar uma respirada e tentar fazer um planejamento novo para esse segundo turno, que, repito, hein, vai ser muito mais difícil do que foi o primeiro. Carlos Henrique, quero ouvi-lo também sobre a Macaca, CH. O Gilson Kleina, se puder, né, fazer isso, ele tem que começar pelo compartimento doente da Ponte, que é o meio campo. Se não mexer ali, vai ser difícil empatar o jogo amanhã. Nós estaremos nessa. Empatar. Porque a baixa estima do time é muito grande, né? O time está muito cabisbaixo. Emocionalmente, o time está muito frágil. Você percebe que a bola queima. Além da qualidade técnica duvidosa, né? Então isso potencializa. O jogador sem confiança é terrível. E a pressão ainda. E os problemas extra-campo. Então ele tem que começar pelo meio campo. O Leonaldo tem que começar o jogo se tiver condição física. Isso é a primeira providência que tem que tomar. A segunda providência que ele tem que tomar, ele tem que tirar o Richard do time. O Niltinho gripado é mais jogador que o Richard. Qualquer centroavante diferente do Josiel tem que jogar. Se não tiver o Rodrigão, deixa o Vera jogar lá. Ele não vai ser pior que o Josiel. Não venham me argumentar que é garoto. Foi contratado. Garoto você tem paciência quando tem em casa. Quando é da base, é formado na Ponte. Esquece. Pode ser no futuro que vire um grande jogador. Nesse momento, nós estamos falando neste momento. É a instituição que precisa da vitória. Projetar jogador para o futuro não é o momento agora. O momento agora é de resolver o problema. Ele tem que tirar. Já passou da hora dele tirar o Kevin do time. Já passou da hora. E eu não estou falando em relação ao gol contra, não, tá? É o comportamento dele. O comportamento do Kevin nunca me enganou.
Ele não é um jogador, ele tem problema de concentração. Ele acha que ele está desfilando em campo. Ele está jogando um casado solteiro. Ele não passa nas atitudes dele uma atitude profissional, uma atitude que se incomoda com a situação. Isso não é só ver o que ele tem produzido nos jogos aí, tá? Então ele tem que voltar o Albuquerque para o lado direito. A zaga, eu manteria o Ryan, mas se ele colocar o Cleilton também tá certo. Eu não sei se tem substituto para mexer 2 no meio. Ele tem que tirar o Locatelli do time, ele tem que tirar o Richard do time, ele tem que tirar o Kevin do time, e ele tem que tirar o Josiel do time. Tem que tirar esses caras. Esses caras não podem ser titulares na Ponte. Não podem. Então, para começar, tem que ser por aí. Se for possível tirar o André Luiz, também é bom. Mas eu acho que não tem opção para mexer tanto assim. Porque ou ele faz uma coisa diferente, porque convicção o Gilson Kleina não tem mesmo, né? Isso... E também é até difícil ter convicção diante de um elenco tão fraco assim. É muito complicado. Quando você acha que vai, o cara joga uma bem, aí ele joga a realidade, né? Joga mal. Aí ele joga mais ou menos e o treinador fica sem saber o que fazer. Essa é a realidade. Ele tem culpa sim. Tem culpa como todo mundo aí no bolo tem. Então ou ele ganha ou ele ganha. E não adianta ele ganhar uma e empatar a outra. Ou ele ganha as duas ou ele vai perder o emprego na próxima partida, que vai ser sábado. Depois do jogo ele está desempregado. Ou ele faz 6 pontos, ele sabe disso. E não acho que ele é o culpado sozinho não, tá? E tudo isso que eu estou sugerindo para o jogo de amanhã, isso não é certeza de vitória não. Vai depender de uma série de coisas. Não tomar gol rápido, comportamento de concentração. E olha o que eu estou pedindo, né? Para um time fragilizado em todos os aspectos. Então ou ele faz algo diferente amanhã, e se ele não puder contar com o Rodrigão e nem com o Vera, sei lá, por algum motivo, ele que improvise alguém de falso 9 lá. Só não coloque o Josiel e o Richard de novo nesse ataque, que a Ponte não vai fazer gol em ninguém com esses caras. Não vai fazer gol em ninguém. Então não tem muito que ficar aqui enrolando, não. Tem que tomar atitude, trocar os jogadores, porque não tem nem repetição que precise ser feita para você ter esperança para que o time renda mais. Porque tudo que era possível para esses caras que têm jogado mais aí, foi feito. Jogo dentro, fora, paga salário, não paga... Tudo. E os caras não rendem. E tomar cuidado com o Rodrigão, hein? Porque só não pode utilizar para estourar o jogador. Porque se estourar, o que é ruim vai ficar pior. E vale a mesma coisa para o Moisés e para o Camilo, que são os caras que dá para confiar nesse grupo aí. Então é trabalhar muito, ter muita intensidade, ser Ponte Preta amanhã. Amanhã é o dia do time ser Ponte Preta. Não precisa dar espetáculo, não precisa fazer nada, precisa ganhar o jogo. Ganhando, né? Ganha uma sobrevida e vamos ver o que vai acontecer sábado que vem. Bom, deixa eu atender aqui os ouvintes falando sobre a Ponte Preta, sempre com perguntas aqui também sobre reforços pro Antônio Lupe. Parabéns pela programação esportiva. A favor, perguntar ao Lupe se a Ponte vai trazer reforços. Nós, torcedores que acompanhamos as jornadas na hora do almoço e também à noite, sabemos que a situação não é nada boa. A Ponte tem que trazer algum reforço. Alguns jogadores que estão na Ponte não têm condições de vestir essa camisa. Parabéns ao CH pelo comentário. Você está correto, o elenco da Ponte é fraco. Perguntando aqui o Ney. Pois não, Lupe? A informação que eu tenho é que, por enquanto, não existe nenhuma negociação. A diretoria fala, sim, em contratações. O próprio técnico Gilson Kleina, em diversas coletivas, já admitiu isso. Só que nas últimas 2 semanas, né, as semanas cheias de trabalho, onde o Gilson pôde trabalhar no campo e a diretoria poderia ter trabalhado fora das 4 linhas, só apresentou o Iago. Por enquanto, não tenho nenhuma informação a respeito de reforços para ser contratado nos próximos dias. Mais mensagens aqui. O Gilson não tem culpa, tem que mandar embora os diretores. É o Carlos. Desculpa, CH, pagar salário de junho e agosto não é pagar salário. Manda aqui o Marvin. Eu quero dizer que eu concordo, tá? Eu só citei aqui en passant, tá? O ouvinte tem toda a razão. O Kleina está tirando leite de pedra. Manda aqui o nosso outro ouvinte, deixa eu identificá-lo. É o N Cabral. N Cabral manda aqui, obrigado pela mensagem. CH, você tem razão, não adianta tirar esses daí para colocar Fecim, Veras e Jean Carlos. O Gleger tem razão, o Kleina já fez tudo que era possível, só falta pegar a mala e ir embora, é o Luiz.
O Gilson não fez tudo não, Gleger. Começa com 3 volantes e o Camilo já provou que só consegue jogar bem no segundo tempo. Esse é Josiel e Richard não servem. Daniel Damasio, Jardim Miriam. Tá dizendo aqui pra aquela formação com 3 volantes, né, sem o Camilo. Ele deixaria o Camilo só como peça pro segundo tempo. Mas aí fica um time sem criação, né? Time sem criação. Eu não sei se eu faria isso, não. Acho que a Ponte precisa. Quando você precisa ganhar jogos, e tudo bem que joga com 2 homens abertos, joga com um homem da referência, em alguns momentos você povoa mais o meio de campo ali, trazendo os homens abertos com 2 linhas de 4. Mas assim, Júlio, se jogar com 3 volantes, ele já testou isso já, gente. As coisas não aconteceram. E aí, olha que ainda tinha o Dauan, hein? Você vê que o torcedor ponte-pretano aí deve estar até com saudade do Dauan, porque o tal do André Luiz, ele não acerta um passe daqui em você, Júlio. É impressionante. Impressionante o André Luiz. A Ponte no último jogo, o que errou de passe de transição, hein? Passe de transição. Horroroso. Não jogaria com 3 volantes. Lupe, daqui a pouco você volta com mais da Ponte, combinado? Combinado, Júlio. Agora são 12 horas e 21 minutos. Eu quero falar do Café Pacaembu. Você conheceu o Café Pacaembu, não encontrava em Campinas. Agora você encontra. Tem Café Pacaembu nos principais mercados da nossa cidade. É isso mesmo. No Covabra, Dalbem, Enxuto, Extra, Galassi, Iga, Macro e Taquaral, você encontra o Café Pacaembu, que é feito com grãos selecionados, com processos tecnológicos e automatizados que vão te proporcionar um café com muito mais aroma e muito mais sabor. Acesse para conhecer a história do Café Pacaembu, pacaembualimentos.com.br. O Café Pacaembu está na mesa dos brasileiros há mais de 60 anos. Café Pacaembu, aproximando gerações. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Café Pacaembu, aproximando gerações há mais de 60 anos, agora em Campinas. Telha Norte, tudo para cuidar da sua casa com soluções do início ao fim da sua obra. Vai se aposentar? Fale antes com a Concede. WhatsApp 99-100-6609. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone. Aproxima você a tecnologia. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Muito bem, ficha técnica do jogo tem Avaí e Guarani hoje às 7 horas da noite, transmissão da Rádio Bandeirantes. O provável Avaí de Gledson, Edilson, Rafael Pereira e Betão, Diego Renan, Wesley, Lourenço e Vinícius Leite, Rômulo Copete e Getúlio. Já o provável Guarani de Gabriel Mesquita, Diogo Matheus, Thales, Ronaldo Alves e Bidu, Bruno Silva, Índio e Andrigo, Bruno Sávio, Alan Vitor e Lucão Dubré. Quem apita o jogo é Alexandre Vargas Tavares de Jesus, do Rio de Janeiro. Novidade Brasitone para você. Procurando produtos de informática e atendimento profissional? Venha para a Brasitone. Há 70 anos atendendo Campinas e região. Diariamente, das 8 às 18 horas em nossa loja. Ou pelos seguintes canais: e-mail brasitone@brasitone.com.br, telefone 19-3202-4000. Acesse nosso site brasitone.com.br e aproveite os preços especiais com a opção de retirar em nossa loja. Brasitone, a solução mais próxima de você. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Grande variedade de acessórios, peças e marcas para o seu veículo: pastilha, disco, fluidos, óleo, filtros, correias, tensores, cabos, velas, embreagens, baterias, faróis, lanternas, retrovisores, para-choques, palhetas, calotas, lâmpadas e muito mais. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Pede que o alemão entrega. Chama no WhatsApp 19-98808-4141. É como faz Dona Maria, é como faz a Dona Aurora. Que delícia! Café Pacaembu é mais gostoso, quentinho e cheiroso. Passado na hora, Café Pacaembu é pra quem quer mais qualidade. Tem tradição e tem muita pureza. Com certeza. De janeiro a janeiro é o sabor preferido de qualquer brasileiro. Café Pacaembu, aproximando gerações. Café Pacaembu. Tem rede balançando. É bola! Entrada na grande área, André Luiz, pé direito, vem a bomba, pegou, largou, rebote, é gol da Macaca! É gol, é gol, é gol, é gol, é gol! Gol
21, estampada na camisa. Uma paulada de André Luiz com o pé direito. A bola cheia de curvas. Obrigou o Jefferson a fazer uma grande defesa, mas desta vez ele não segurou. Deu rebote. E quem apareceu foi ele, o artilheiro. A marca do artilheiro, o cheiro do gol, Moisés. Escolheu o canto na risca frontal da pequena área com a perna esquerda, mandou pro fundo do gol. Aperta o placar do Estádio dos Aflitos. O gol é da Macaca, o gol é da Ponte Preta. Pula, pula, sai do chão, vibra a macacada reunida. O gol é de Moisés, na marca de 19, primeiro tempo. Solte o grito, grite comigo, nação ponte pretana. Tá registrado em Recife. Moisés, Ponte Preta 1-0 pro Náutico. Jefferson, não chora não, goleirão. A bola dorme no fundo da sua rede. E o detalhe do gol da Macaca, Antônio Lupi. O detalhe fica por conta do chute venenoso, cheio de curva. A bola foi balançando do André Luiz para a boa defesa do Jefferson, que espalmou nos pés do Moisés, que mandou um chute forte de perna esquerda pro fundo da rede do Náutico. Moisés marca o 8º gol dele na temporada, o primeiro da Ponte no jogo. Tá no placar dos Aflitos, Náutico 0, Ponte Preta 1. Futebol na Rádio Bandeirantes. Tá demais. Vem torcer com a gente. Agora em Campinas, você também pode contar com uma das melhores consultorias previdenciárias do país. Você que está prestes a se aposentar ou já entrou com o pedido no INSS, procure a Concede. Soluções em benefícios do INSS. Agende uma consulta hoje mesmo pelo WhatsApp 99 100 6609. A Concede está preparada para garantir a você o melhor benefício. Venha tomar um café com a gente. Concede. Agora em Campinas, na Avenida Francisco Glicério, 1411. A Teleanorte tem tudo para você viver melhor a sua casa. Aproveite as ofertas especiais que separamos para você. Torneira para lavatório, mesa bica baixa, Basic, Selite, por apenas R$ 169,90. E porcelanato nórdico polido, 60 por 60 retificado em cepa, por apenas R$ 89,90 metro quadrado. Ofertas válidas até 12 de agosto. Não perca tempo não. Visite uma de nossas lojas em Campinas e região e aproveite. Teleanorte, viva a sua casa. Campeonato Brasileiro 2021 na Rádio Bandeirantes. A melhor transmissão de futebol com a equipe esportiva de maior audiência do interior. Nesta terça-feira, o Guarani vai até Florianópolis enfrentar o Avaí, às 19 horas no Estádio da Ressacada. E na quarta-feira, a Ponte Preta recebe o Londrina, às 19 horas no Estádio Moisés Lucarelli. Jogos da 17ª rodada do Brasileirão. Acompanhe em AM 1170 Campinas, pelo site radiobandeirantescampinas.com.br, aplicativos Band Rádios e Rádio Bandeirantes Campinas, sistemas iOS e Android, também pelo Facebook e YouTube. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 Bandeirantes. Futebol. Você ouve Nossa Área na Rádio Bandeirantes. Muito bem, meus amigos, encerramos aqui o Nossa Área desta terça-feira, dia 10 de agosto de 2021. Na sequência, você fica com a edição nacional. Eu volto às 5 horas no comando do Bandeirantes Esportiva, aqui na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo a Rádio Bandeirantes de Campinas, ZYK 569, transmitindo em 1170 kHz. Bandeirantes Campinas. Ali eu estava dentro da pequena área. Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. G do Brasil, internet com fibra e muito mais. Claro, você merece o novo. E novo Levíssimo Seara. Saboroso como presunto e leve como o peito de peru. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Nakata. Para chegar em segurança, chega mais e pede Nakata, a marca líder em componentes de suspensão. E Perdigão. Manda brasa com Perdigão na brasa.
Agora é na grande área. Nossa Área Brasil. No ar, Elia Júnior. Oferecimento Siemens. Faltou prudência? Com proteção elétrica não se brinca. Siga Siemens. Meio-dia e 30.